Resta indelével que a candidatura foi beneficiada por uma tática que perpassou todo o conteúdo do discurso proferido no âmbito da cerimônia aqui analisada, de maneira a agitar as bases eleitorais no sentido de canalizar votos para impedir que qualquer outro candidato, mais especialmente um deles, obtivesse vitória nas eleições de 2022, manipulando-se a polarização da sociedade em benefício eleitoral do investigado. A respeito do caráter eleitoral, importante notar que a classificação de determinado ato como típico da campanha não demanda necessariamente pedido de voto, comparação de governos ou exposição de projetos. O cunho eleitoral do evento é verificado a partir da veiculação de pautas típicas de campanha e, mais do que isso, de uma tática muito própria do investigado. Uma vez observada a conjuntura de fatos relativos ao ato imputado, outra conclusão não se alcança senão a de que a realização de ataques infundados às instituições eleitorais, incutindo-se a falsa ideia de fraude sistêmica, estava inserida em uma estratégia eleitoral já conhecida, que promove um maior engajamento da sua base de eleitores a partir da construção de uma narrativa alarmista, preocupante e, sobretudo, com um tom ameaçador, tudo em um cenário no qual se encontrava melhor posicionado o adversário político nas pesquisas eleitorais. Em última análise, o discurso robusteceu o envolvimento de parcela da sociedade que passou a se ocupar acerca de uma falsa causa, atinente a problemas eleitorais e supostos conluios para alcançar o poder, resultando em elevados e reprováveis dividendos políticos para o investigado. Para se chegar a essa conclusão, é importante reforçar que a análise do conteúdo do discurso proferido é de extrema importância, sem dúvida. Foi possível compreender que o discurso do investigado não promoveu um debate legítimo de aprimoramento institucional, mas promoveu sim o impulsionamento de sua própria candidatura, manipulando a realidade e entregando o produto desse ato para a sua base eleitoral, alarmando-a com o propósito de ampliar o alcance da mensagem. Mensagem construída a partir da instigação da ideia segundo a qual haveria um único curso natural de ação e um único resultado legítimo a ser aferido nas urnas, se estiver dentro das 4 linhas da Constituição. Isso tudo denota, como já fiz constar, também aqui de maneira inequívoca a existência de uma estratégia eleitoral, embora não ortodoxa, como se extrai de diversas passagens do referido discurso. Assim é que, abandonando a análise da fala do dia 18/7/2022 por fragmentos e adotando a análise desse discurso na íntegra, capaz de capturar a mensagem nele presente, da forma como por diversas vezes insistiu, inclusive a própria defesa, resulta, para mim, inequívoco o caráter eleitoral, ancorado em uma condicionante, como muito bem observou o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, abro aspas, Jair Messias Bolsonaro se anunciava disposto a aceitar o resultado das eleições se as eleições fossem limpas. Afirmava isso à exaustão, impregnando o debate público com a mensagem implícita de que, inversamente, não estaria obrigado a aceitar resultados em caso de fraude eleitoral. Conforme se acostumou a dizer, preferia jogar dentro das 4 linhas, mas não recusava que pudesse ser levado a usar as armas do outro lado, sempre em uma suposta defesa da democracia, fecho aspas. Também não convence a argumentação na linha de que a documentação apresentada pela Casa Civil comprovou trivialidade na organização de evento simples, verdadeiramente franciscano, que teve custo total correspondente a R$ 12.214,12. É que a fundamentação jurídica da demanda, como exposto, é o abuso na sua vertente política, não o abuso econômico. Nesse sentido, a documentação advinda da Casa Civil demonstra claramente a movimentação da estrutura pública para fins de fazer um evento, para fins de realizar um evento que, reitere-se, foi amplamente difundido tanto em redes sociais quanto pela TV Brasil. A gravidade encontra-se estampada nesse figurino utilizado para prolatar um discurso anti-institucional que buscava o benefício eleitoral. Passo agora a uma análise muito breve do uso indevido dos meios de comunicação.
A caracterização dos ilícitos de uso indevido dos meios de comunicação e de abuso do poder político tem elementos comuns entre si, não sendo o caso, portanto, de retomar toda a análise que eu já realizei a respeito. As veiculações que, na visão dos investigados, refletiram mera transparência de um evento oficial e um possível diálogo institucional consubstanciam um verdadeiro uso indevido dos meios de comunicação social, constatação alcançável após a devida análise anteriormente realizada do conteúdo do discurso, do contexto e das estratégias reverberadas pelo tema tratado na reunião. Especialmente sobre este ilícito, cumpre registrar que, conforme entendimento deste tribunal, o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento dos demais, devendo ser demonstrada a gravidade nas condutas investigadas a tal ponto de implicar desequilíbrio na disputa eleitoral. Aqui cito o caso, um agravo regimental em recurso ordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, abro aspas, apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar o uso indevido dos meios de comunicação, fecho aspas, que é o caso de uma AGEN, que foi relator o ministro Og Fernandes e relator designado o ministro Jorge Mussi. Os elementos, os entendimentos já apresentados e detalhados por essa corte sobre esse assunto amoldam-se perfeitamente ao caso concreto, uma vez que ocorreu exposição desproporcional de um candidato, tanto por intermédio de suas redes, como a partir do uso da empresa pública federal, veículo não disponível aos demais concorrentes ao pleito, com evidente situação em que se extrapolou o uso normal de ferramentas virtuais, empregadas no caso para propagar ataques absolutamente infundados ao sistema eleitoral. Sobre esse uso indevido dos meios de comunicação, muito bem observou o ministro relator, abro aspas, os dividendos eleitorais eram facilmente estimáveis ante a popularidade desse tipo de conteúdo na internet e o conhecido êxito das lives de 2021 para gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais oriundas de fora da bolha. Fecho aspas. Uma estratégia, portanto, abusiva de promoção eleitoral à custa da estabilidade democrática e da rigidez do sistema eleitoral. Já me encaminhando para a finalização, senhor presidente, passo agora a responsabilidade do candidato a vice-presidente. Após a análise detida das provas, não constatei a existência de elementos suficientes a indicar a prática de atos abusivos ou anuência quanto à sua ocorrência pelo segundo investigado. Importante observar que, na petição inicial, seu nome é indicado apenas no polo passivo e no relatório. Mesmo após densa instrução probatória, em alegações finais, o autor novamente só menciona o segundo investigado uma única vez, no escorço processual, sem a atribuição de qualquer papel em relação a ele. Com efeito, inexistentes elementos robustos no sentido de que o segundo investigado efetivamente praticou ou anuiu com a prática da conduta aqui reputada como abusiva, não se mostra cabível aplicar-lhe a gravosa sanção da inelegibilidade, que, apesar de autônoma em relação à cassação do diploma, detém natureza personalíssima e, por isso, demanda juízo seguro sobre a contribuição do investigado na prática do ato abusivo. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Com o voto, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao ministro André Ramos Tavares. Eu suspendo o julgamento, vamos encerrar a sessão, continuaremos amanhã na sessão a partir das 12 horas e proclamo o resultado parcial. Retomado o julgamento, o ministro Raul Araújo divergiu do relator para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e, no mérito, julgar improcedente a ação. Acompanharam integralmente o relator, o eminente ministro Benedito Gonçalves, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, no sentido de não conhecer da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da prejudicial de redelimitação da demanda, rejeitar a preliminar de legitimidade passiva ad causam do segundo investigado e alegação de nulidade processual,